Você sabia que é possível receber aluguéis mensalmente mesmo sem ter um imóvel físico? Pois é, isso é possível através de investimentos em fundos de investimentos imobiliários. Você investe em fundos de investimentos imobiliários e esses fundos têm um gestor, e esse gestor investe em imóveis, em vários ramos, vários setores desses imóveis. Temos investimentos em shoppings, investimentos em imóveis comerciais, investimentos em imóveis que são alugados para setores bancários, para galpões, investimentos em galpões logísticos, vários setores de imóveis que são alugados dentro desses fundos. E você, investindo em fundos imobiliários, comprando essas cotas, você consegue receber aluguéis proporcionais à quantidade de cotas que você tem todos os meses, mesmo sem ter um imóvel físico. Olha que bacana, gostou dessa informação? Bem legal, né? Acredito que essa informação vale a pena você compartilhar com alguém. Essa informação ela é muito bacana, porque a gente imagina que para receber aluguel a gente precisa ter um imóvel físico, né? E a gente não precisa de um imóvel físico. E quais são as grandes vantagens? A principal vantagem é que você não precisa ter o valor de um imóvel físico inteiro para você comprar. Por exemplo, se você quiser comprar um imóvel de 100 mil reais, você precisa ter os 100 mil reais para comprar esse imóvel. Caso não tenha, você tem a opção de financiar esse imóvel ou então de um consórcio, uma carta, de crédito para comprar esse imóvel. Mas o que acontece? Você vai pagar 100 mil reais por esse imóvel durante muito tempo. E aí esse pagamento durante esse tempo que você estará pagando vai fazer com que você pague muito mais de 100 mil nesse imóvel. E para você ter esse direito a esse financiamento, conseguir financiar, ou até para você comprar um imóvel à vista também vai requerer muito dinheiro. Porém, você tem a opção de não fazer isso, de comprar fundos imobiliários, cotas de fundos imobiliários. Com bem menos de 10 reais, você já pode comprar uma cota de um fundo imobiliário. Nós temos várias opções no mercado que você, com menos de 10 reais, você consegue iniciar. Então, é um mercado bastante acessível e fácil também de você fazer a aquisição. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar o dinheiro que você tem aí separado para investir, que o ideal, eu já comentei aqui com vocês outras vezes sobre isso, o ideal é investirmos pelo menos 10% de tudo que entra, tudo que passa pelas nossas mãos, pelo menos 10%, esse é o ideal. E esse valor nós vamos separar para investir de uma forma diversificada de preferência. Então, esses valores que a gente vai investir, a gente vai comprar cotas de fundos imobiliários dentro dessa diversificação. E aí, o que é essa diversificação? É você ter mais de um tipo de investimento, para que você não fique na mão de apenas um. Se acontecer algum problema com aquele investimento que você fez, você tem outras opções. É uma forma de você proteger o seu dinheiro. Então, você vai ter mais de um tipo de investimento e dentro dos fundos imobiliários você também vai diversificar, tendo mais de um tipo de fundo imobiliário para você investir. Então, através de fundos de investimentos imobiliários, você consegue receber aluguéis todos os meses. Independente do que acontecer, se o fundo imobiliário, o gestor está investindo em imóveis que estão dando retorno para esse fundo, ou seja, esses imóveis estão alugados, esses imóveis estão sendo negociados, esse retorno é dividido paralelamente, proporcionalmente com os investidores. Então, você vai receber proporcional à quantidade de cotas que você tem.
Então, com fundos imobiliários, você consegue receber esses aluguéis todos os meses, porque eles dividem esses aluguéis através de pagamentos de dividendos para você. Todos os meses você que é cotista. E nós temos vários fundos imobiliários no mercado pagando aí a partir de 1% ao mês. Com 1% ao mês temos grandes possibilidades e alguns com pouco mais de 1% ao mês. Então são possibilidades que você não precisa ter um imóvel físico para você ter um aluguel. Então você não precisa de um imóvel para começar a receber aluguel. O valor que você teria que ter para comprar um imóvel é um valor muito alto na maioria das vezes. Mas você consegue receber aluguéis começando com pouco, através dos fundos de investimentos imobiliários. Então você pode, a partir de R$10, na verdade até com menos de R$10, você já pode comprar algumas cotas de fundos imobiliários. E a partir do próximo mês, ou dependendo da data que você comprar, dentro do mesmo mês você já começa a receber esses proventos. Como é que acontece essa questão da data? Existe uma data de fechamento dos pagamentos dos proventos dos fundos imobiliários. Então, digamos que essa data seja 30 do mês, todo dia 30 de cada mês. Então, se você comprar esses fundos imobiliários antes do dia 30 ou até o dia 30, você recebe logo o próximo provento daquele fundo imobiliário, porque você comprou dentro da data. Se você comprar após a data, você só vai receber o provento do mês posterior, ok? Então, vamos dar um exemplo de uma data mais no meio do mês para ficar mais claro. Digamos que a data-chave de fechamento seja a data do dia 15 de cada mês. Essa data a gente chama de data com. Serve tanto para fundos imobiliários quanto para ações, ok? No mercado de renda variável. Então, se você comprou essa cota desse fundo imobiliário, começou lá com R$10 comprando uma cota do seu primeiro fundo imobiliário, pagou lá os R$10 e comprou a primeira cota antes do dia 15 ou até o dia 15. E digamos que esse fundo imobiliário vai pagar os proventos no dia 25. Se você comprou até o dia 15, no dia 25 você já recebe os proventos equivalentes ao primeiro mês, que na média aí da maioria dos fundos imobiliários bons no mercado pagam no mínimo 1% ao mês, o que equivale a um fundo aí de R$10, ele pagaria no mínimo para você 10 centavos ao mês de retorno, ok? E aí você já pode receber no mesmo mês, depende da data que você está comprando, ou então você vai receber no mês posterior. E detalhe, enquanto você mantiver esse fundo imobiliário na sua carteira, ou seja, manter ele com você, não vendê-lo, tá? Não abrir mão dele, você vai continuar recebendo esses proventos todos os meses. Enquanto ele estiver dando retorno, enquanto estiver girando valores ali dentro para dividir com seus acionistas, ele vai colocar para você um percentual equivalente à quantidade de cotas que você tem. Temos alguns fundos imobiliários no mercado que custam R$9 e pouquinho, quase R$10, e que estão pagando 12 centavos ao mês. Inclusive eu recebi proventos desse fundo imobiliário hoje. Hoje foi dia de pagamento de proventos desse fundo imobiliário. Eu recebi hoje proventos de 2 fundos imobiliários que eu tenho. E os dois pagam nessa margem aí um pouco mais de 1% ao mês. Eles ficam nessa margem. Alguns pagam 1,5%, mas depende do setor. Tem setores que são um pouco mais arriscados, você pode correr um pouquinho mais de risco e investir, mas é em média no mínimo 1% ao mês você garante ali com os fundos imobiliários. E um outro detalhe é que esses proventos que a gente recebe, que equivalem aos aluguéis desses imóveis e que são partilhados com a gente que está ali, né, participando dessa cota como cotista, a gente recebe livre de imposto de renda. A gente não tem que pagar imposto de renda sobre esses proventos. Esses proventos são isentos de imposto de renda. Então isso também é um outro ponto bem bacana,
tá? De investirmos em fundos imobiliários, recebermos aluguéis. E diferente das ações, a maioria dos fundos imobiliários pagam proventos todos os meses, como se fossem mesmo parte dos aluguéis que você está recebendo. Imagina que você tem um pedaço de uma sala de um prédio gigantesco na Avenida Paulista. Tem lá aquele prédio gigantesco na Avenida Paulista em São Paulo, um prédio comercial, e você tem um pedaço de uma sala. Você divide uma sala com algumas pessoas. Então imagina que tem um prédio lá de 25 andares na Avenida Paulista e você tem um pedaço de uma das salas. E aí, equivalente ao aluguel, essa sala está alugada e você vai receber mensalmente o equivalente a um pedaço do aluguel dessa sala. E aí as outras pessoas vão receber equivalente aos pedaços que elas tiverem. As pessoas que têm o equivalente a uma sala inteira vão receber um aluguel maior, e as pessoas que têm o equivalente a só um pedacinho da sala vão receber um aluguel menor. A pessoa que tem o equivalente a um prédio inteiro ou a um andar inteiro vai receber um aluguel maior, ok? E você vai recebendo ali proporcionalmente ao que você tem. E aí o que pode acontecer também por ser mercado de renda variável? Pode acontecer de você reduzir esse provento e de aumentar esse provento. Porque imagina um fundo imobiliário que investe em prédios comerciais com várias salas. Essas salas, algumas delas podem estar desalugadas durante um período e pode ter momento que todas as salas estejam alugadas, pode ter vacância em algumas ou todas alugadas. E aí no momento que todas estão alugadas, o valor que entra é maior. Então o valor entrando maior, você recebe uma parte maior. O valor entrando menor, porque alguma desalugou, deu vacância, você recebe uma parte menor. Você consegue verificar tudo sobre o fundo imobiliário, onde ele investe, qual setor que ele investe, qual lugar da localização, qual ramo, quais são as empresas que estão locadas lá naqueles prédios, se ele tem prédios. Você consegue saber tudo. E na verdade, você deve saber tudo. Você deve buscar informações sobre o fundo imobiliário que você vai investir. Porque é o seu dinheiro que você está aplicando ali. Então você precisa buscar essas informações, não é investir por investir. É como se a gente fosse realmente comprar um imóvel para alugar. Só que ao invés de pegar o dinheiro todo e colocar num imóvel, num único imóvel, num local que se ficar desalugado uma casa de 100 mil, você fica ali e você não tem possibilidade nenhuma, não entra nada. Já numa cota de fundo imobiliário que investe em várias coisas, alguns vão estar alugados, você está garantindo todo mês uma entrada. Quando você tem apenas um imóvel, você fica com todo o teu patrimônio alocado naquele imóvel. Para vender também é mais difícil. E para vender você não conseguiria vender só uma sala da tua casa, você teria que vender a casa inteira. E aí pode demorar um pouco mais. No caso das cotas de fundos imobiliários, se você precisar vender também, digamos que você tem 100 cotas de um determinado fundo, precisou fazer um dinheiro, vende 10, vende 20, vende uma, vende duas, vende o tanto que precisar em equivalente em dinheiro. E você não precisa vender a casa inteira. E se quiser, vende todas as cotas também, compra outro. Tem liquidez, tem facilidade de comprar e de vender, porque a gente compra e vende os fundos imobiliários através da Bolsa de Valores, através do home broker da corretora ou do banco. Da mesma forma que investe em ações, dá para investir em fundos imobiliários. Então tem liquidez, de segunda a sexta você consegue fazer essa venda, é tranquilo, é simples de fazer. E você vai recebendo ali todos os meses esse aluguel proporcional das cotas que você tem. Então é um mercado muito bacana, é um mercado de renda variável e que você pode começar com pouco. Você pode começar nesse mercado com menos de R$10. É bem democrático, bem tranquilo. Então, receber aluguéis sem ter um imóvel físico é totalmente possível. E você pode ter o equivalente a apenas um pedacinho de uma sala em algum imóvel físico. Imagina num shopping. Um shopping tem várias lojas e você pode ter um pedacinho de uma loja.
Fazendo esse investimento através de fundos imobiliários, você consegue ter um pedacinho de uma loja. Você vai receber o aluguel mensal equivalente àquele pedacinho de uma loja. Imagina um shopping que tem 100 lojas e você tem ali a metade de uma loja. E aí esse shopping vai pagar o aluguel daquelas 100 lojas e você vai receber a metade de uma loja. Então é bem bacana, é um investimento assim seguro, confiável, porque você conhecendo o ramo, o setor que você está investindo, você vai ter certeza onde estão os imóveis, talvez seja lugares que você até passe por eles, dependendo de onde você more. Então você pode acertar ali no local, qual local eu quero investir. Que essa avenida é bem legal, tem bastante imóveis comerciais, é bem procurado, então eu quero investir em fundos imobiliários que tenham imóveis nesse local. E aí você vai conhecer, tem pessoas que gostam de investir no setor de fundos imobiliários somente de shoppings, já tem pessoas que preferem galpões logísticos, porque com o aumento de compras pela internet, esses setores, né, de galpão para armazenar produtos, para entregas dos produtos das compras pela internet, tem crescido muito. A procura por galpões, por espaços para você ter locais para guardar material e fazer as entregas, tem crescido demais. Então, é um setor que tem tido também bastante retorno nessa parte de galpões logísticos. Então, tem vários setores dentro dos fundos imobiliários que você pode investir. E aí você vai precisar conhecer sobre isso, conhecer sobre esse investimento para ter certeza onde ele investe, para onde seu dinheiro está indo. Porque você é a melhor pessoa para cuidar do teu dinheiro. Mas se você não tiver conhecimento, você não consegue cuidar bem do seu dinheiro sozinho. Então você precisa investir em conhecimento para você conseguir fazer essas aquisições da melhor forma possível. E vocês sabem que eu estou aqui à disposição, caso precisem aprender mais, queiram conhecer mais. Eu tenho cursos, mentorias, consultorias aí na área financeira, para investimentos, para organização financeira, para milhas, para o que você precisar para cuidar melhor do seu dinheiro. Estou aqui à disposição. E também estou à disposição se quiser fazer alguma pergunta, estou aqui para respondê-los, estou aqui para servi-los. Pode perguntar à vontade, que eu vou respondendo. Agradeço a você que ficou comigo aqui até o final. Abraços e até um próximo vídeo, uma próxima live. Fiquem com Deus.